Fala aí, rapaziada, começando mais um videozão aqui, hoje num trecho diferente, testando aqui, mas eu acho que vai ficar um barulho de vento aí, vou falar um pouquinho mais alto, vou soltar o vídeo mesmo assim, mesmo se ficar um ruído de vento aí, vocês me desculpem, mas eu quero só fazer esse teste. Como é que fica aí uma velocidade mais alta, tá, rapaziada? E aí, pra fazer esse vídeo aqui, vamos falar sobre meu upgrade aí de categoria, né? Quando eu subi de uma 250, eu tinha uma Phaser 2011, se eu não me engano, ou 2009, agora me falha a memória aqui, uma Phaser roxa. E aí eu saí de uma Phaser de um uso completamente urbano aí para uma Versys 650 para um uso misto, né? Então intercala aí a cidade, um trecho de cidade, um trecho de rodovia para vir para o trabalho, né? Tô voltando do trabalho agora, então vamos falar dos prós e dos contras. E aí, essa daqui é baseada na minha experiência, tá? Esse vídeo vai ser baseado na minha experiência, na minha opinião, na minha vivência aí com as duas motos. Então não significa que isso daí sirva pra você, mas você pode se basear em alguém que já passou por isso daí, tá? Quando eu usava a Phaser pro uso só na cidade, quando o meu uso era exclusivo urbano aí, São Paulo, cara, a motinha é uma delícia. Ela tem uma boa ciclística, o motor dela é um motor bem dimensionado para a cidade, ela não é arisca, mas ela também não é xoxa, sabe? Eu achava que o consumo dela para uma 250 era um pouquinho alto, mas nada que era... Também não dava para falar que ela era beberrona. Enfim... manutenção com a Phaser que eu tive algumas, ela já era uma moto mais antiga, né? Eu tive que fazer o motor dela, mas foi por um erro humano durante uma troca de óleo. E o restante foi mais manutenção corretiva mesmo, por desgaste de peça e as manutenções de rotina, né? Troca de óleo, filtro, enfim. Por que eu resolvi migrar de categoria, né? Se São Paulo é uma cidade tão perigosa e a Phaser me atendia bem. Eu fui convidado aí por uma empresa a migrar de trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa lá em São Paulo e aí eu fui convidado para migrar, né? Atuar em um outro projeto. E esse novo trabalho, que é o que eu tô hoje, já tem quase 4 anos, 3 anos e alguma coisa. Ele tinha essa exigência de eu ter que me deslocar todos os dias, né? O outro tinha uma flexibilidade um pouco maior, de estar no escritório, ou estar em casa, ou chegar mais cedo em casa, enfim. A realidade era um pouco diferente desse meu atual, mas o que pesou bastante foi a experiência e com certeza aí o futuro, né? A carreira que eu poderia trilhar nessa nova oportunidade. Mas não é sobre isso o vídeo, então vamos voltar ao tema principal. Falando sobre a decisão de troca, como eu ia pegar esse circuito misto e boa parte aqui, ó, eu pego essa daqui, é a rodovia dos Bandeirantes. Bandeirantes é um trecho rápido, cheio de caminhão grande, ó, como vocês podem ver aqui, ônibus, caminhão pequeno, enfim, é um trecho bem movimentado, né, por conta dos polos logísticos aqui que tem pela região, Cajamar, Jundiaí, Cabreúva. E aí a Phaser, ela não me atendia mais tão bem, porque ela desenvolvia muito bem na cidade, mas quando chegava um trecho de rodovia, né, um trecho mais rápido, ela
não desenvolvia tão bem. E isso daí me trazia algumas inseguranças, né? Tanto pela falta do ABS dela, falta de confiabilidade dela em uma ultrapassagem, em realizar em alguma situação de emergência, preciso sair dela, seja com um poder de frenagem maior, seja com uma aceleração mais forte. A Fazer não me entregava isso. Então várias vezes eu passei por situações onde um caminhão desse daqui, ele estava me empurrando e eu não tinha o que fazer, porque as pistas laterais estavam ocupadas, né? Não era possível trocar de faixa. A pista que eu estava não conseguia desenvolver mais. Então foram várias situações que me colocaram em perigo com a Fazer, né? E aí eu fui atrás de uma... Vou fazer essa ultrapassagem aqui. Eu fui atrás de uma opção para subir a categoria, mas aí entram os limitantes que eu já falei, né, num vídeo aí sobre cuidados em São Paulo, que é a taxa demanda de roubo, de assalto que a gente tem, né? E aí não podia pegar uma moto que fosse muito visada, não podia pegar uma moto que fosse muito tecnológica, e tinha que pegar uma moto que eu fosse rodar mais e ela não perdesse tanto valor de mercado, né? Porque a gente sabe que no Brasil a cultura de troca de moto é diferente da Europa, por exemplo, onde o pessoal da Europa lá pega uma moto e roda 50, 60, 100 mil km. No Brasil não. No Brasil você pega uma Big Trail aí que tem 10 mil km, ela já é muito rodada. São realidades diferentes, né? A minha, ó, pra vocês terem uma ideia, tá com 26 mil. 26 mil ela já é considerada uma moto bem rodada. Enfim, né? São realidades diferentes. Mas eu tinha que pegar uma moto que se perdesse um valor de mercado, ela não tivesse um valor para aquisição tão alto, né, comparado com as demais motos aí, para eu não ter um prejuízo tão grande, né? Afinal de contas, a moto ela é o meu meio de transporte para o trabalho, meio de transporte oficial, eu vou dizer, mas eu uso bastante o carro também. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas depois dos meus acidentes, principalmente depois do meu último acidente aí de moto, eu não saio mais de casa de moto na chuva. Então eu sempre estou antenado aí na previsão do tempo. Se tem alguma previsão acima de 30% de chuva ou a milimetragem de chuva prevista para o dia ela é grande, e aí grande é relativo, né? Mas eu considero que assim, o horário que vai chover ele for maior do que 3 milímetros, para mim já é bastante, eu evito de pegar a moto nesse dia. Bom, enfim. E aí eu tinha algumas premissas, algumas condições básicas para pegar uma nova moto. A primeira delas com certeza seria a potência, né, de entrega, porque eu não queria pegar uma moto que ia sofrer na pista, né, e eu queria uma moto mais confortável, então ela teria que ser obviamente mais forte e confortável. Não queria pegar uma moto, por exemplo, 300 cilindradas, não ia mudar nada na minha vida, né? Então eu fui atrás de motos de 400 cilindradas para cima. Eu sei que 400 cilindradas para 250 não é um upgrade muito relevante, mas estava nas minhas possibilidades, né? Estava nas minhas opções ali. E aí eu pesquisei algumas, eu sinceramente era apaixonado pela nova Duke 390, mas por problemas de spare parts, peças de reposição, né, mão de obra aí para atuar em caso de alguma quebra, alguma coisa assim, não era tão fácil, eu resolvi descartar essa opção. A Duke 390 aí eu fui pela beleza, pensando hoje em dia eu não pegaria ela, não pelos pontos que eu disse agora, mas ela é uma moto naked, né?
E aí pegar um trecho de rodovia assim, ó, onde você tá a 130, 140 km por hora. O vento no peito ele é muito forte, se você não tem uma bolha. E isso eu só descobri quando eu peguei a Versys, né? Quando você tá andando com uma moto que não tem a bolha, você fala, pô, isso daqui é a realidade, normal, é normal. E você tá ali acostumado. Mas quando você pega uma moto com uma bolha, cara, é outra vida, é outro mundo. Bom, dito isso, eu tinha a Versys como uma principal opção. Pesquisei bastante. E aí eu queria, né, uma moto com ABS e uma moto com controle de tração. O ABS era indispensável e depois eu vi que virou um item de segurança, se eu não me engano, a partir de 2021, um item obrigatório, né? Não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que eu não esteja errado. E o controle de tração por conta da... É complicado. Tenham calma, senhores, tenham calma. O controle de tração por conta dos dias de chuva, né? Para eu ter mais segurança. Modo de pilotagem, eu não era a minha prioridade no momento. Eu queria um motor que me entregasse uma potência relativa, o ABS, né? Porque a Fazer não tinha ABS e, cara, é surreal a diferença você pilotar uma moto com ABS e uma moto sem ABS. E eu queria uma moto confortável, então infelizmente aí, para quem estiver pesquisando, a Kawasaki, pelo menos as que eu pesquisei aqui em São Paulo, eles não têm um test ride da moto, que pra mim é um ponto negativo, porque uma moto, você tem que vestir a moto, ela tem que encaixar em você, né? E sem um test ride você não tem essa certeza, então você compra meio às escuras. Na época eu fui ver aquela Tiger Sport também, 660, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela tem até mais tecnologia do que a Versys, tá? Tecnologia embarcada. Mas na época que eu fui ver, eu não entrei tanto no detalhe assim, porque o vendedor disse pra mim já logo de cara que o prazo de entrega dela era para alguns meses pra frente. E eu tinha, cara, uma relativa pressa, assim, porque eu já tava com esse nível de insegurança que eu comentei pra vocês aí, pra vir trabalhar muito grande, né? Então, eu tinha pressa em pegar uma moto maior. E aí, ao contrário do que o pessoal pensa aí, que uma moto grande é pra se mostrar, pra ficar fazendo barulho, não sei o que, ou pra ficar correndo, cara, moto com motor maior, moto mais potente, pra mim, tá? E aí é uma opinião pessoal essa. Você só tem mais segurança. Mais segurança numa ultrapassagem, mais segurança com o componente da moto, componente mecânico, ele é mais robusto, né? A moto não sofre tanto para te entregar uma potência maior. Você pode enrolar o cabo para fazer uma ultrapassagem que ela vai responder. É óbvio que entra novamente, né, aqueles quesitos de manutenção básica e tudo mais, mas partindo do princípio que você vai manter a moto em condições ideais, cara, nem se compara, ó, eu tô 145 numa aclive aqui, não tão íngreme, e a moto tá respondendo e ainda tem cabo para dar aqui e ela vai responder, ó. Isso se eu não diminuir uma marcha aqui, se eu não reduzir uma marcha, né? Então assim, a moto ela tem potência para entregar, ela não é uma moto capenga. Essa foi a minha principal
escolha em subir de categoria, tá? Foi mais a necessidade. Eu tenho vontade ainda de subir mais de categoria. Eu sempre fui apaixonado aí pelas Big Trail. Nunca, meu tipo de moto nunca foi speed, nunca gostei de speed, posição de pilotagem, nunca achei bonita a speed, salvo algumas raras exceções, mas não é moto pra mim, sabe? Talvez se algum dia eu tiver uma condição aí financeira que me sobre bastante dinheiro, eu tenha uma só pra fazer uns track day e já era. Não é minha prioridade, minha escolha, tá? E aí, assim, em São Paulo é impossível de você ter uma naked esportiva, sei lá, uma Z1000. Não dá, uma Z900, são motos lindas, mas é impossível você ter uma dessa. Uma Street Fighter, cara, é pedir pra ser roubado, sabe? Assim como é pedir para ser roubado se você tiver uma multistrada, uma 1250, uma Twin, enfim. A chance de você ser assaltado, ela sobe exponencialmente. Já a Versys eu ainda não tive nenhum fato evidente de que eu seria assaltado, sabe? Só aqueles problemas normais que você desconfia de alguém e não paga pra ver. Mas assim, rapaziada, essa daqui foram as minhas premissas para escolher a Versys, né? Então, cara, painel digital, se ela tem suspensão eletrônica ou não, isso daí, nada disso foi... Claro que durante as comparações entre as motos, né, isso entrou, mas não era um critério, tá? Talvez eu colocasse como um desempate, caso eu tivesse em dúvida entre uma e outra, eu teria utilizado esses pontos aí. Certo, rapaziada? Eu espero que tenha ajudado vocês aí. A gente pode falar um pouquinho, antes de eu finalizar aqui o vídeo, sobre o consumo da moto aí. Eu abasteci a moto hoje de manhã. Eu já rodei 145 km, ó, com a gasolina de hoje de manhã. E tanto a minha ida para o trabalho quanto a minha volta é nessa velocidade, é uma velocidade relativamente padrão para mim aqui. 130, 140, fazendo algumas ultrapassagens um pouco mais rápido, mas uma média de 130 km por hora aí, tá fazendo 20,5 de consumo aí. Rapaziada, eu nunca fiz o teste real da bomba ali, né, que o pessoal faz aí, eu não fiz com essa moto. Pra ser bem sincero, eu tô satisfeito com o consumo dela. Se eu ando a 110, 120, ela chega a fazer 24 km por litro. E aí depende de algumas condições, né, cara? Vento contra, vento a favor, se eu pego mais aclive, menos aclive, mais declive, tudo isso influencia. Mas depende muito da sua tocada, tá? Eu vou falar que pra minha tocada, eu fico entre 24 km por litro e 19 km por litro. Se for pensar na realidade que eu tinha com a minha Phaser, que eu fazia 25, 27, cara, não tá tão distante assim, sabe? Não tá tão distante porque, apesar dela aparentar fazer mais quilômetros, né, 27 quilômetros por litro, 25 que seja, ela desgastava mais, né? E aí ela sofria mais para atingir 110 km por hora, ela sofria mais para vários benchmarks aí, né? Para atingir vários pontos, ela sofria mais do que a Versys aqui, que faz isso com tranquilidade. Então é uma questão de escolha, tá, rapaziada?
tenham isso daqui que eu estou passando para vocês só como uma base, mas não levem para vocês como uma sugestão. Isso daqui foi a minha experiência, tá? Minha experiência. Rapaziada, eu acho que é isso. Eu tô chegando aqui na Marginal já. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever, deixar o like aí, ajuda bastante o canal. O último vídeo aí que eu postei deu, até a última vez que eu vi, 100 e poucas visualizações aí. É importante esses números, tá, rapaziada? E pra vocês terem uma ideia, só tinha 10 inscritos, então 10% das pessoas são inscritas que assistiram o vídeo só. Certo? É isso aí, rapaziada. Tudo bom, tudo legal? Tchau!